Gente, olha, está no meio de mudança, não sei se você consegue ver, mas a gente está mudando, novo lugar, chegou ontem, foi o dia de mudança, olha, tá aquela loucura, não teve luz, o Lester não ligou até hoje, e aí eu começando a falar com Deus e tudo lá, e chegou nesse momento que eu falei, eu preciso gravar alguma coisa aqui, né, o que nós conseguimos aprender, conectando com Deus, a voz de Deus, o que está falando no meio das mudanças das nossas vidas, porque realmente, gente, existem muitas mudanças em nossas vidas e dentro dessas transições, dessas mudanças, você precisa aprender como é ver a voz de Deus, porque tem muitas oportunidades no meio de mudanças. Eu, especificamente, eu gosto de mudar, eu não gosto de trabalho para a mudança, mas eu gosto dos novos ângulos da vida, eu gosto das novas maneiras, dos novos lugares, as novas coisas, e dentro desse lugar, Deus começando a falar comigo, eu quero compartilhar com vocês aqui. Então, certeza, vai ser incrível, mas só para falar, vocês já viram dentro dessas maneiras, né, de mudança, realmente de onde a vida não é normal, as coisas não é normal, é nesse lugar, algumas vezes a gente consegue ouvir a voz de Deus com mais clareza, e nesse lugar onde nós conseguimos conectar com a voz dele. E esse aqui vai ter meu novo estúdio, está muito animado para gravar alguns vídeos nesse lugar para vocês quando tudo está terminado, né? Os luzes está errado e tudo está aqui, mas vai dar certo logo. Então vamos lá, gente. A primeira coisa que Deus estava falando comigo nesse momento é: desconforto cria sensibilidade. Gente, essa manhã eu estava buscando meus sapatos, né, para levar meu filho para a escola. Eu não conseguia encontrar. Eu estava buscando em todos os lugares e olha, eu estava realmente desconforto em toda a rotina, tudo essa manhã, porque acordou sem luz e tudo lá. Nesse lugar, eu começando a orar e falar com Deus, Deus, né, o que você está fazendo aqui? A gente está nesse novo lugar. Qual é a atmosfera desse lugar? Qual é a atmosfera dentro desse prédio, esse lado da cidade e tudo? Não sei para vocês, se você sabe disso, mas existem atmosferas, existem lugares, né, que tem coisas espiritualmente que está acontecendo. Biblicamente, a gente consegue ver isso. As pessoas saíram do Egito, eles foram para o lugar de promessa, e lá eles enfrentar vários desafios e tudo lá, mas nesse novo lugar teve um lugar de promessa, teve a atmosfera era cheia de expectativa, cheia das coisas, e com certeza, quando a gente está em novos lugares, nós conseguimos perceber e conectar. Por conta do desconforto, algumas vezes a gente está mais sensível. E, na verdade, eu sempre gosto de conectar com Deus nesse lugar, quando eu estou num lugar novo, esse ano especificamente, está viajando bastante, eu gosto de ver. Foi em 9 ou 10 estados esse ano, e tem uma grande diferença, gente, lá em Rondônia do que em Rio Grande do Sul, lá em Bahia do que em Brasília, né? Cada lugar que a gente ir, nas mudanças da vida, existem coisas novas. Nesse lugar, nós conseguimos conectar com a voz de Deus. Porque quando a gente está vivendo de uma maneira confortável, a gente tem essa rotina. E algumas vezes nem precisa conectar ou falar com Deus. Então, esse desconforto, ele cria uma sensibilidade para conseguir conectar com a voz de Deus. Já entrei em ponto 2 aqui, mas quero falar realmente um pouquinho mais sobre a novas atmosferas que trouxe novas oportunidades. Sabe por quê? Porque as novas oportunidades que Deus tem para nós, a gente precisa ir para novas terras algumas vezes. E eu estava pensando no meu outro prédio lá, eu escrevi 3 livros em 3 anos. E para as pessoas aqui que estão ouvindo, essa vai ser a primeira vez que as pessoas sabiam, porque nem lançou, ele ainda vai ser pronto nos próximos 30 dias, 40 dias. Mas eu escrevi 3 livros em um prédio, em um apartamento que a gente estava morando lá, no outro lado da nossa cidade aqui. Então, quando eu chegou nesse lugar hoje, eu estava pensando, poxa, quantos livros que eu vou escrever aqui nesse lugar? Quantas oportunidades, quantas coisas que Deus vai ter para mim? Eu começando a perceber que esse prédio aqui, uma prédio que as pessoas, empresários, famílias mais jovens, as pessoas que têm crianças menorzinhos, assim, outro prédio que a gente estava morando, era pessoas mais aposentadas, pessoas de uma idade maior, assim. Então, né, nesse lugar, esse novo prédio existe, né, novos vizinhas, mas uma nova atmosfera, um novo ambiente. E aí, nesse lugar, nós conseguimos ouvir a voz de Deus de uma forma diferente. Eu gosto dessa frase do Pastor Bill Johnson, ele fala, algumas vezes, eu vou ler assim em português para vocês, ele fala, às vezes Deus esconde aquilo
que precisamos em lugares onde normalmente não olharmos. E sabe uma coisa? Quando a gente está em um novo lugar, nós conseguimos ouvir a voz de Deus de uma forma nova, porque a gente está buscando Ele de uma forma nova. Rotinas é muito bom. Todo mundo precisa de uma rotina da vida, né? Nós precisamos nossos passos, nossas organizações, nossas rotinas, mas quando a gente está em um lugar novo, algumas vezes girar essa maneira que nós precisamos olhar para as coisas novas e ouvir a voz de Deus de uma forma nova também. Então, novas mudanças trouxe para nós a oportunidade para buscar Deus de uma forma nova, uma forma diferente. E não sei para vocês, mas eu gosto de escrever, eu gosto de buscar o Senhor de manhã e tudo. Só que nas últimas semanas, através da nossa mudança, eu não consegui buscar Deus de manhã da mesma forma que eu estava fazendo antes. Então até minha rotina mudou e a forma que eu estava buscando o Senhor, ou conectando com Ele mudar. E é lindo que quando a gente tem essas mudanças, nós temos uma oportunidade para buscar Deus de uma forma nova. E essas novas oportunidades até pode trouxe uma maneira nova para encontrar a paz do Senhor, encontrar a voz dele e realmente as mudanças, eles facilitar isso. Número 3 aqui, Deus fala nas pequenas coisas. Gente, coisas simples. Essa manhã eu lembrei que eu estava buscando meus sapatos, que tem tudo em caixas, né? Não sei se vocês conseguem ver, tem caixas, tem, né? Daquela loucura aqui, e a gente era sem luz essa manhã, eu estava buscando meus sapatos, eu começando a pensar, Senhor, eu preciso de paciência nesse lugar, eu preciso conectar com sua voz, porque trouxe paz para mim, e foi muito lindo, porque nesse momento eu consegui calmar meu coração, relaxar e respirar, e falar, não, glória a Deus, eu começando a sentir muito gratidão para o que Deus fez aqui para nós, esse novo lugar, milagre que é para nós, para minha família. Eu até falo com meu filho, eu falo, olha, não se esquece de sapatos, né? Não importa com isso, você já agradeceu a Deus para esse lugar, para esse novo lugar, e a gente começando a orar e agradecer a Deus junto lá. Então, quando a gente, na verdade, algumas vezes buscar a voz de Deus, né, em pequenas coisas, na verdade a gente precisa entender na forma que Ele está falando, né? Deus falou comigo essa manhã nessa maneira. Ele não fala com uma voz alta, mas ele fala, Andy, que bom que você está uma dificuldade encontrando seus sapatos, porque você está em um novo lugar. Você é uma nova oportunidade, você, né, nesse novo momento, novas coisas. É um versículo aqui que quero compartilhar com vocês. Isaías 30:21, que fala, quer você se volte para a direita que para a esquerda, uma voz atrás de você dirá, este é o caminho, andam nele. Sabe, a Senhor, Ele está sempre está sempre falando com nós, Ele está sempre mostrando a caminho, está sempre falando com a gente, e quando a gente busca Ele, direção dele, a forma de conectar é muito, muito lindo, é muito, não somente espiritual, mas algumas vezes é prático, né, gente? Às vezes eu teve uma cara, estava escutando um podcast essa semana, e ele começando a falar sobre relacionamento com Deus, a forma que hoje, na verdade, ele não fala muito com Deus, ele só senta lá na presença de Deus para 1 hora, 2 horas, só para conectar. E eu falo, nossa, é tão simples, não tão pequeno, até prática para ouvir a voz de Deus dentro das mudanças, como assim, a nossa rotina mudar, e aí a gente começando a buscar o Senhor nas coisas pequenas. Porque nesse lugar aqui, todas as coisas pequenas, na verdade, vira grande. Eu consegui encontrar a escova de dente ontem, sapatos do Jorge, né, o uniforme do meu filho. Nem consegui encontrar uma toalha hoje. A gente estava daquela função, né, mas nesse lugar, Deus começando a falar nas maneiras pequenas e práticas. E, gente, por último, aqui é o meu último ponto que eu coloco aqui. Mudar nós obrigar a Deus ir. Sabe, algumas vezes a gente precisa deixar as coisas para trás e andar em uma nova direção. E eu gosto disso, né? As pessoas não me conhecem, eu gosto de fazer o camping, os trilhas e tudo. E sabe uma coisa muito linda sobre isso? Que existe uma maneira que eles chamam ultralight, né? Para você fazer camping com menos de 10 quilos. Na verdade, menos de 5 quilos na sua base, né? De sua mochila, da base, as coisas mínimas lá. E mais água e comida vira até 10 quilos no máximo, assim. Mas quando a gente deixa as coisas para trás, a gente realmente entender o que nós precisamos e não precisamos, né? Quando você mudar para um novo lugar, você fala, nossa, eu estou guardando uma coisa nos últimos anos que eu não uso. Eu posso até dar isso para uma outra pessoa, posso até entregar isso para outro lugar. Ou
Algumas vezes a gente só precisa jogar fora as coisas das nossas vidas. E sabe uma coisa que eu aprendi com Deus? Muitas vezes é difícil para ouvir a voz de Deus porque a gente tem essas expectativas, essas coisas que na verdade precisa ser jogado fora e a gente entrar uma nova expectativa, uma nova conexão com Ele, uma nova maneira para ouvir Ele. Né? O Hebreus 12:1 fala assim: livremos-nos de tudo o que nos atrapalhar e de pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nós é resposta. Nós é proposta. Vou ler isso de novo. Hebreus 12:1. Livremos-nos de tudo que nos atrapalhar. Tudo que nos atrapalhar. E de pecado que nos envolve. E corramos com perseverança a corrida que nós é proposta. Algumas vezes a gente, quando está nas vidas mudanças, coisas assim, a gente lembrar que tem coisas que na verdade que está atrapalhando a nossa corrida, precisa deixar para trás. Amém? Então vamos lá. Só para uma recap aqui, né? Recapitulando. O desconforto criar sensibilidade, novos ambientes geram novas oportunidades. Deus fala nas pequenas coisas e mudar nós a brigar, a deixar ir. Gente, quero encorajar vocês com isso. Hoje, eu estou no meio de mudança, mas as boas notícias é o seguinte: esse estúdio aqui, esse escritório, vai virar tudo um estúdio. Vai ser incrível para ensinar vocês a cada vez mais como ouvir a voz de Deus, como conectar com a voz dele, como viver como uma pessoa mais saudável, como lutar a guerra espiritual de uma forma vitoriosa, e todas as coisas que eu estou fazendo aqui no meu canal vai ser aqui nessa sala aqui. Eu estou muito animado. Vamos orar para as mudanças de sua vida nessa sala aqui. Senhor, eu quero declarar sobre cada pessoa que está assistindo, cada vídeo que eu vou gravar aqui também nessa sala aqui para servir o reino de Deus, servir os meus irmãos aqui através do YouTube, através do Instagram, em todos os lugares, Pai. Queremos declarar nas mudanças das nossas vidas que você fala, que você usa essas novas oportunidades para mostrar seu reino, demonstrar quem você é para nós, Senhor. Eu declaro uma bênção sobre cada um, que você mover na vida de cada um deles, no nome de Jesus. Amém e amém. Isso aí, gente. Novos lugares, novos começos, novas oportunidades, mudanças gera isso para nós. Quero encorajar você, inscreve-se aqui no meu canal, curte esse vídeo, compartilhe com seus amigos e, por favor, preste atenção porque eu vou lançar várias coisas aqui no meu canal, lives proféticas, todas as coisas aqui para servir vocês de uma forma melhor. Amém? Deus te abençoe e até a próxima vez. Deus te abençoe, gente.